Graça e paz, igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Amados, como boa parte dos irmãos já deve estar sabendo, o pastor Alessandro está envolvido, acho que o termo correto é a organização da quinta igreja presbiteriana aqui em Maringá, e ele não pode estar presente aqui hoje. E o pastor Márcio, ele está doente, né? Não está bem. Até pedimos que os irmãos continuem orando pela recuperação dele, né? Ele está com um problema de paralisia facial. E para que Deus esteja restaurando a saúde dele. Então, diante das circunstâncias, o pastor Alessandro pediu para que eu estivesse trazendo a palavra para os irmãos essa noite. Em função disso, também não vamos estar tendo a ceia, vai ficar para a semana que vem a ceia. E até hoje me perguntaram, né, falaram, você que vai trazer a palavra, né? Nossa, faz tempo. Eu falei, fazia tanto tempo que eu não lembrava, eu até fui ver nas minhas anotações. A última vez que eu trouxe uma palavra para a igreja foi em janeiro de 2020. Né? Já se vão aí mais de 2 anos e meio. Aí, né? Então, um bom tempo. Né? Eu gosto de ter a oportunidade de estar compartilhando a palavra com os irmãos. E confesso que, como faz um bom tempo, eu estou um pouco ansioso. Estou tremendo um pouquinho aqui. Né? Então, se eu enroscar, eu peço que os irmãos me perdoem aí. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, no Salmo de número 27. Salmo 27. E nós vamos estar lendo todo esse Salmo. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 14. Eu vou estar compartilhando com os irmãos na versão revista e atualizada, que nós mais costumamos usar. Mas os irmãos fiquem à vontade para acompanhar em qualquer versão. Se você vê que tem algum irmão aí do lado sem Bíblia, compartilha com ele. Apesar que vamos estar projetando, mas chegue aí, já aproveita e se vê que tem celular, já fala, tem um aplicativo bom de Bíblia, né? Já instala aí no celular dele, né? Pede licença, é claro, né? Fala, já vou, né? Já vamos instalar aí o aplicativo. Todos acharam, irmãos? Amém? Salmo de número 27. Salmo de Davi. Anelo pela presença de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorreu, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação.
porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, quero diante de Ti, ó Pai, colocar nossas vidas. Agradecer, ó Pai, pela Sua palavra. Agradecer por Cristo Jesus, ó Senhor, porque através dele temos livre acesso a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, através da Sua palavra, através do Seu Santo Espírito, transformar as nossas vidas, ó Pai, a nossa mente, ó Senhor, que possamos nos render completamente a Ti, ó Pai, e descansar, ter a paz acima de toda e qualquer circunstância. É em nome de Seu Filho Jesus que oro. Amém. Amém. Amados, esse é um salmo de Davi, como nós vemos ali no início. Muito provavelmente ele foi escrito enquanto Davi enfrentava acusações mentirosas de Doeg e as perseguições cruéis de Saul. Então ele estava iniciando a sua fuga de Saul. Saul queria matá-lo. Davi está lidando com adversários perigosos. Eu vou pedir para que você fique com sua Bíblia aberta no Salmo 27 e nós vamos aí acompanhando o que eu vou falando, tá? Fique aí, vamos fazer igual os bereanos, né? Apesar de ser uma ministração hoje, não ser uma aula de escola bíblica, você vai acompanhando aí. Olha, Davi está lidando com adversários perigosos. Veja ali no versículo 2 que os malfeitores são violentos, né? No versículo 2 também fica claro que eles desejam matá-lo, e ele repete isso no versículo 12. E além disso, ali no versículo 12, nós vemos que esses adversários são difamadores. Mesmo diante dessa situação de perigo eminente, de um perigo contra a sua vida, Davi ele tem plena consciência de que Deus pode lhe dar livramento. Além disso, você pode conferir aí que Davi ele estava confiante. Você pode ver aí no versículo 3. No versículo 14, você vê que Davi demonstra coragem diante de tudo isso. Ele é corajoso. E no versículo 1, você pode ver que Davi é destemido. Sabe, é importante que a gente veja que mesmo Davi sabendo que ele é um homem pecador e carente da misericórdia de Deus, ele anseia por Deus e ele espera ver a bondade de Deus. Seu futuro não está carimbado de desespero ou ansiedade diante de toda essa situação confusa. Ao contrário, ele mantém os seus olhos firmes, a sua esperança firmados no Senhor. Por isso, ele pôde triunfar sobre o medo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como triunfar sobre o medo. Sabe, acredito que nenhum de nós esteja fugindo de um exército, de um rei, né, furioso, com medo de perder o trono, mas há diversas situações na vida que podem causar medo e ansiedade. Sim, diversas situações do nosso dia a dia. Às vezes você pode estar aí, sentado, escutando essa mensagem, e você está com medo de perder o emprego. Às vezes você está com medo de como você vai prover a sua família, independente de ser emprego ou não, do seu serviço. Às vezes você pode estar com medo de ser mal compreendido,
rejeitado, criticado, esquecido, né? Hoje a mídia, né? A internet deixou as pessoas neuróticas com relação a isso, né? Então, a gente vê aí, eu nunca vi tanta gente feliz, né? Porque quando você olha na internet, no Instagram, ali, no Facebook, é uma felicidade tremenda. E quando você olha para a realidade, você nunca vê pessoas tão desesperadas. O Luca, hoje pela manhã, esteve compartilhando conosco que ele visitou uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, onde 5 jovens tiraram suas vidas nos últimos meses aí. Um desespero, uma necessidade de aceitação das pessoas que ela não pode ser suprida. Ela só pode ser suprida por Deus. Às vezes você está com medo de alguma enfermidade, né? Hoje eu estava conversando com a Sueli, né? Ela falou assim, você precisa ir no médico. Eu não vou não, porque eu estou com medo de achar alguma coisa, né? Vai que eu tenha alguma coisa, né? Então, às vezes você tem medo de enfermidade. Às vezes você pode estar com medo da morte. Pode estar com medo de morrer. Às vezes você pode estar com medo de ficar vivo, né? Porque, afinal de contas, se o outro morrer, você vai ficar vivo e você vai continuar pagando boleto, né? Às vezes a vida nos gera medo. Às vezes, esse daqui atinge mais as mulheres, né? É medo de ficar sozinho, né? Às vezes você pode estar com medo de ficar sozinho. Então, há várias circunstâncias do nosso dia a dia, da vida de uma forma geral, que podem nos atingir, dependendo da fase que nós estamos de nossas vidas, no momento. Às vezes você pode sentir não tudo ao mesmo tempo, mas em etapas diferentes de sua vida. E nós precisamos cuidar para que esse medo não nos paralise, não nos impeça de viver. E nesse salmo, como bons presbiterianos que somos, nós encontramos 3 verdades que podem ser destacadas. E com ela nós podemos aprender com Davi como lidar com o medo. Como triunfar sobre o medo diante das circunstâncias adversas. Não se trata aqui de uma fórmula mágica, irmãos, não. Mas se trata, sim, de princípios que nós vamos estar expondo, que Davi utilizou em sua vida, que podem ser utilizados por nós. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é como triunfar sobre o medo das circunstâncias adversas por meio da fé em Deus. Esse primeiro item nós vamos estar falando, ele vai envolver do versículo 1 ao versículo 6, do Salmo 27. E nós vamos estar vendo, eu vou pedir para os irmãos estarem conferindo aí, as coisas que eu for falando aqui. Então, nesse salmo, de uma forma geral, né, Davi, na vida dele, você vê que Davi jamais permitiu que o brilho do mundo, a fascinação da riqueza, ou mesmo um notório reconhecimento, enganasse seu coração. Pois Deus era o seu maior tesouro e o seu mais puro deleite. É importante que a gente entenda que aqui, Davi já está fugindo de Saul. Nesse momento de sua vida, Davi já havia sido ungido rei por Samuel. Ele sabia que ele seria rei de Israel, mas ele não deixou que isso subisse a cabeça. Se você for ver, lá em 1 Samuel, logo depois de ser ungido, ali em 1 Samuel 16, 12, você vai ver que Davi fez o quê? Ele voltou a pastorear as ovelhas. Seja sincero, isso é serviço de rei?
Seja sincero agora, mais uma vez. Se você fosse ungido rei, você ia voltar a pastorear ovelhas? Eu provavelmente ia mandar aquele irmão lá que ficou tirando sarro de mim. Agora é você que vai lá, eu sou o rei. Você vai lá, agora você que vai cuidar das ovelhinhas lá. Então Davi, ele nunca permitiu que isso subisse a cabeça dele. E mais ainda, mesmo quando ele ainda, depois de matar Golias, veja bem, ele matou um gigante de quase 3 metros de altura, com uma pedra. Ele não deixou que isso subisse a cabeça dele. Ele não deixou que isso subisse a cabeça dele. Ele via essa vitória como de Deus. Depois disso ainda, ele guerreando, indo às batalhas, né, as mulheres cantavam, né, que olha, Saul feriu a seus milhares e Davi a 10 milhares. Mesmo assim, ele não deixou que isso subisse a cabeça. Ele via sempre tudo o que lhe acontecia como vitória de Deus, dádiva de Deus. Aí, no versículo 1, você pode ver que Davi vence o medo quando ele reconhece quem é Deus. Isso é o primeiro fator, a coisa mais importante que nós temos que ter em mente. Quem é Deus para você? Veja quem é Deus para Davi. Para Davi, Deus é sua luz, sua salvação e a fortaleza de sua vida. Agora observe que isso daí, esses conceitos de Deus, eles são progressivos. Porque Deus é a sua luz, Ele também é a sua salvação. E porque Deus é a sua salvação, Ele também é a sua fortaleza de vida. A esperança de Davi estava como amarrada por um cordão de 3 dobras. Lembra do cordão de 3 dobras? Acredito que você se lembra. Versículo Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, Davi tinha plena convicção de quem era seu Deus. Deus é retratado nas Escrituras como luz, e isso é importante a gente destacar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Se nós pegarmos ali também, o Salmo 4, versículo 6, diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. 1 João 1,5 diz assim: ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é luz e não há nele treva alguma. Ele é puro em si mesmo e, como dissemos, não há treva alguma nele. Ele é santo em seu ser. Como luz, Deus é fonte de vida e nos guia, nos esclarece e nos aquece. É bom, né, nos dias de inverno, assim, você pegar, ir lá no solzinho, né, ficar ali, sentir aquele calor do sol. Deus, Ele aquece, a sua luz nos aquece, a sua luz nos conforta. O comentarista Derek Kidner diz que luz é uma figura de linguagem natural para representar quase tudo quanto é positivo, desde a verdade, a bondade, até a alegria e a vitalidade. O Senhor era para Davi como luz brilhando em um lugar escuro, dissipando as sombras, mostrando as coisas em suas verdadeiras cores, produzindo alegria e regozijo para o dia, e afastando os medos que espreitam no escuro à noite. Eu não sei vocês, mas eu tenho medo do escuro. Né? Outro dia, tinha uns negócios lá em casa fazendo barulho de noite, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Da onde está vindo isso, né? E você fica, né?
O escuro ele traz esse medo, mas com o Senhor, com Deus, esses medos são dissipados. Spurgeon diz que o Senhor é luz refletida em nós. Em resumo, o Senhor não apenas dá luz, Ele não é uma lanterna, né? Às vezes tem gente que nós podemos imaginar Deus como uma lanterna. Não, Ele é a luz, Ele é a própria luz. Mais do que isso, a gente tem que observar que para Davi, Deus não é apenas luz, mas Ele é a sua luz. Deus não é apenas salvação, mas é a sua salvação. Deus não é apenas fortaleza, mas Ele é a sua fortaleza de vida. O que Davi destaca aqui não é apenas quem é Deus, mas quem é Deus para ele. Como era esse Deus que ele tinha experimentado já em diversos momentos de sua vida. O que se ressalta aqui é o seu relacionamento pessoal com Deus. Agora, a gente tem que ter em mente, nós não podemos esquecer, que todo relacionamento, ele cresce com tempo de dedicação. Né? Não há como você ter relacionamento se você não conviver. Né? Isso serve para pessoas, da mesma forma serve para com Deus. E como nós podemos fazer para que o nosso relacionamento com Deus cresça? Olha, é preciso ter tempo e dedicação. À medida que você conhece mais de Deus e tem mais experiência com Ele, seu relacionamento se torna mais profundo e firme. Como que eu vou conhecer a Deus? Escritura. Como que eu vou conhecer a Deus? Escritura, oração. Porque Deus pode até fazer alguma coisa para você, mas se você não conhecer as Escrituras, você não vai conseguir reconhecê-lo. Não tem como. Você não consegue reconhecer a presença de Deus na sua vida. Você vai achar que foi ou sorte, ou uma habilidade humana própria sua. Nossa, eu sou bom mesmo, consegui resolver isso daqui. Então é preciso que conheçamos, é preciso que dediquemos tempo para conhecer a Deus. Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. O limpar as mãos aqui é uma referência à conduta visível mesmo. Como que é sua vida aí? Você tem um agir, a pessoa olha para você lá fora e fala, não, esse daí é crente. E é o que as pessoas conseguem ver mesmo. Só que fora isso, a palavra diz, olha, purifiquem o coração, que é uma questão que o presbítero Joaquim estava falando assim, aqui. Qual é a motivação? Porque se eu só cuido daquilo que é visível, eu estou sendo igualzinho os fariseus, zeloso com a lei, mas coração duro, pedra. Então qual a sua motivação? Por que você está fazendo aquilo? Por que você traz os dízimos? Por que você participa de reunião de oração? O que o motiva a fazer isso? É conhecer a Deus? É ver a glória de Deus? É ver a face de Deus? Nós precisamos buscar desenvolver um relacionamento com Deus. Nós temos que ter um devocional diário com Deus. Nós temos que buscá-lo. Precisamos buscar desenvolver nosso relacionamento com Deus,
para que nós possamos nos aperceber da sua presença e do seu cuidado em nossas vidas, mesmo nos pequenos detalhes. Irmãos, vamos ser sinceros. Para quem tinha matado um gigante 3 metros de altura, um cara normal perseguindo ele era alguma coisa? Não é nada. Não é nada. Davi vence o medo, pois sabe que Deus frustra os intentos do inimigo. Veja aí no versículo 2. Olha, uma coisa importante que Davi sabe diante de tudo isso é que Deus sempre está no controle. Deus nunca perde o controle da situação. Mas não, Davi está fugindo, mas está tudo debaixo do controle de Deus. E Davi tinha plena consciência disso. Eu não sei que dificuldades você está passando, mas eu sei que Deus está no controle. Deus não é pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa. Nossa, vou ter que reescrever toda a história da humanidade por causa do que esse infeliz fez. Não é isso. Deus não perde o controle da situação. Ele sempre está no controle. Os malfeitores podem até ser como uma alcateia de lobos que atacam súbita e ferozmente. E, no caso de Davi, Deus coloca pedra no caminho dos seus inimigos e eles tropeçam e caem. No versículo 3, você vai ver que Davi, ele vence o medo pela fé. Ele confia, mesmo sabendo que os seus inimigos parecem mais fortes que ele triunfará. Os inimigos se unem para atacar Davi, exércitos o encurralam e a guerra é declarada, mas mesmo sobre essas circunstâncias desfavoráveis, Davi confia e não tem medo. Porque ele conhece o Deus dele. Porque ele tem intimidade com o Deus dele. Ele fala, seu Deus. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus era para Davi não somente uma luz para iluminar o caminho, mas também uma barreira intangível contra os perseguidores. Como é Deus para você? Você consegue enxergá-lo como seu protetor? No versículo 4, você vê que Davi venceu o medo, sabendo que Deus é o maior prazer de sua vida. O versículo 4 começa assim, uma coisa peço ao Senhor. E detalhe, e buscarei. Alvos divididos tendem à distração, fraqueza e desapontamento. Quando você olha lá em Mateus 25, Mateus 6, de 25 a 34, Jesus está falando sobre as ansiosas solicitudes da vida, quanto ao que haver de comer, o que haver de vestir. E olha que interessante, quando ele fecha o ensinamento, Mateus 6, 33 a 34, ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É impressionante, né, como as escrituras elas fecham, né? A harmonia. Eu acho bonito isso. Você vê um texto lá do Antigo Testamento, escrito por Davi, falando assim, olha, eu quero uma coisa. E o que Davi pede? Né? Ele pede
ao Senhor e diz que vai buscá-lo. E Jesus lá está lembrando, olha, tem uma coisa que vocês devem correr atrás. E é o reino de Deus e a sua justiça. Que coincidência interessante, né? Não há coincidência. São verdades divinas, verdades que nós temos que ter implantadas no nosso coração. O homem de um só pedido, ele tem êxito. Sejam todos os nossos sentimentos reunidos em um único pedido. E tal sentimento esteja fixo nas coisas do céu. Se importe com as coisas de Deus. O resto será acrescentado. Esse desejo de Davi nos faz compreender por que ele foi um homem conforme o coração de Deus. Tão amado e tão abençoado por ele. Davi, ele tem uma aspiração que sobrepuja todas as demais. Estar na presença de Deus. Ter comunhão com Deus. Meditar na essência de seus atributos. Davi investia tempo em seu relacionamento com Deus. Quando nós olhamos o livro de Salmos, nós vemos diversos salmos escritos por Davi. Isso é investimento de tempo. Meditando, louvando a Deus. Ele quer Deus mais do que riquezas. Ele anseia por Deus como seu maior prazer, como o seu maior deleite da sua vida. Irmãos, façam que nós possamos fazer com o tempo, que o tempo com Deus e com o povo de Deus seja a nossa principal prioridade. E mais do que isso, seja o nosso principal prazer. Davi tinha prazer nisso. Mesmo sendo perseguido, ele encontra tempo para louvar a Deus e escrever um salmo. Já pensou um negócio desse? Davi vence o medo, porque ele sabe que Deus é o seu protetor. Isso fica claro ali no versículo 5. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, e que às vezes a igreja hoje, não estou falando a nossa, mas infelizmente algumas denominações, ou até mesmo esse pensamento surge na vida dos cristãos. E a gente tem que ver que Davi ele não é um romântico, né? A ponto de imaginar que a vida é uma jornada por jardins floridos. Que tudo é felicidade, que tudo é paz. Esse pensamento tem invadido o meio cristão. E muitas vezes a gente não aceita passar por dificuldades. Muitas vezes não aceitamos isso. A gente acha que Deus está sendo injusto conosco. Ele sabe que o dia da adversidade chega e compreende que a jornada da vida é uma luta diária. Mas quando esse dia chega, esse dia de luta está ali, ele sabe que Deus o ocultará em seu pavilhão. Nas palavras de Spurgeon, Deus lhe dará o melhor abrigo no pior perigo. Ele vai estar protegido. O perigo vai estar ali, mas ele vai estar protegido. Agora, essa parte, né, é impressionante do versículo 5, porque ali você vê que Davi ele tinha convicção de que o lugar santíssimo, o recôndito do tabernáculo, onde era vedado a um homem comum entrar, sob pena de morte, seria o lugar de seu refúgio. Que ousadia, que intimidade com Deus isso. Ele estava convicto de que a sua vitória não era resultado de seu engenho, de sua habilidade de guerra, mas era uma dádiva de Deus,
pois o Senhor é quem o colocava sobre uma rocha tão alta que o inimigo não podia alcançá-lo. Essa questão de guardar na casa é algo assim, na cultura do Oriente Médio, principalmente da época de Davi, quando um convidado entrava em sua tenda, né, na tenda do seu anfitrião, ele era pessoalmente responsabilidade do dono da tenda. A sua proteção, a sua provisão era a responsabilidade completa do proprietário da tenda. Então Davi, ele está entregando a sua vida a Deus. Ele falou assim, ó Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Confie no Senhor. Por isso, ele não tinha medo. Deus está no controle de tudo. Ele sabe quem é Deus, sabe quem é o seu Deus, sabe que Deus está no controle de tudo e sabe que Deus é dono de sua vida. Quando nós vemos no versículo 6, isso é impressionante também, porque Davi não fala de celebrações a serem realizadas em palácios, né? Ou de festas em salões de banquetes, mas ele opta pela felicidade santa como a mais adequada para a devida libertação. Ele quer compartilhar isso lá no tabernáculo, lá no templo. E enquanto alguns ficam calados quando as orações são ouvidas, como crentes nós devemos levantar louvores a Deus, falar realmente. Enquanto alguns cantam as vaidades do mundo, nós devemos cantar exclusivamente para o Senhor. Cantar as suas vitórias. Colocar diante de Deus. E isso serve de introdução para o nosso segundo ponto. Agora nós vamos estar falando do versículo 7 ao versículo 10. Que fala que é triunfando sobre o medo do fracasso por meio de fervorosa oração. Nessa primeira parte, nós vemos o louvor de Davi. Agora, nós vemos uma oração fervorosa de Davi. Que eu até gostaria de ler novamente para os irmãos. Que fala assim, versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeite com iras o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Sabe, nesse momento, Davi, ele faz uma transição radical. Abruptamente, a atmosfera muda. Essa diferença é tão marcante que entre os versículos 1 e 6 e de 7 a 14, que você vai encontrar alguns comentaristas que expressam a opinião de que aqui nós temos 2 salmos, escritos por 2 autores diferentes ou escritos em períodos muito diferentes de sua vida. Mas eu prefiro, entretanto, aqueles comentaristas que entendem que na ordem litúrgica do culto, o louvor precede a oração. Sabe, Davi, ele tinha na memória tudo aquilo que podia lhe dar esperança. E agora ele coloca a sua oração diante de Deus. O louvor se converteu em oração. Todo esse salmo é chamado de Salmo de Davi. Então, quer na alegria, quer na dor, quer na prosperidade, quer na adversidade, é a certeza da presença de Deus e o seu amor que domina todas as coisas.
Observe no início do versículo 7, a primeira parte desse versículo, que Davi dirige a sua oração ao Senhor, o Deus da aliança. Isso nos ensina que a parte mais importante da oração é a quem ela é dirigida. Amados, hoje, infelizmente, muitas pessoas, mesmo no meio cristão, elas preferem muitas vezes correr e pedir socorro a homens, primeiro, do que colocar sua vida diante de Deus. Só quando tudo fracassa, eu falo, não tem jeito, vou ter que pedir ajuda para Deus. Quando devia ser a primeira coisa que nós deveríamos fazer, seria colocar as nossas vidas diante de Deus primeiro. Às vezes parecemos como aqueles profetas de Baal. Gritamos, choramos, mas homens não podem nos socorrer. Homens não podem livrar-nos. Davi, ele fala com um Deus autoexistente, soberano, onipotente. E Davi fala com humildade diante desse Deus. Sim, Davi, ele clama a Deus. Clamar é mais do que pedir. O clamor é um grito de socorro, de alguém necessitado. E ele sempre vem embrulhado na embalagem da humildade. Ele não traz em suas mãos oferendas. Mas Davi, ele traz a sua alma, na sua alma, uma súplica que serve como oferenda ao Senhor. Seu coração estava cheio de amor pelo Senhor e de fé em suas promessas. Amados, todas as vezes que nos chegamos a Deus com um coração disposto a clamar pelo perdão, a clamar pela sua compaixão, Deus, ele não vira o seu rosto de nós. Ele se achega até nós. Vocês podem notar que a ansiedade de Davi em ser ouvido por Deus, nesses versículos. Nós precisamos cuidar para que nós não oremos de nós para nós mesmos, como os fariseus faziam. Às vezes, a gente faz da oração um simples ritual. Apesar de não repetirmos a oração do Pai Nosso, ou outras orações, como outras religiões fazem, repetimos as mesmas palavras sempre, como um ritual. Não do fundo da alma, do fundo do coração, de um coração carente e necessitado do perdão e da misericórdia de Deus. Precisamos ser adoradores genuínos, para quem o Senhor ouvira tudo. Quando nós continuamos ali no versículo 7, a segunda parte, nós vimos que o que Davi pede em sua oração. E a gente vê que Davi aproxima-se do Senhor não para exigir os seus direitos. É importante, eu não sei se vocês recordam, vamos recordar aqui do que eu falei lá no início, né, da pregação. Davi já tinha sido ungido rei. E agora ele estava fugindo de Saul. Ele podia chegar diante de Deus e falava assim: ô Senhor, mas o que foi que o Senhor aprontou comigo? Eu estava lá numa boa, cuidando das minhas ovelhinhas. Hoje, provavelmente, eu seria um magnata das ovelhas, com o zelo que eu cuidava delas. E agora estou aqui, fugindo de um rei louco. Você não vê Davi falando nada disso. Ele exigindo seus direitos diante de Deus. Mas ele roga por compaixão. E ele tem urgência na sua voz. Ele reconhece-se como pecador e isso é muito importante.
Hoje, muitas vezes, não que seja errado, nós pedimos as coisas para Deus, mas nós não nos reconhecemos como pecadores, como pessoas carentes da misericórdia e da compaixão de Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, não há como Deus resistir a nós. Agora, todo aquele que não confessa, Deus nem escuta. Ele não consegue olhar, ele não compactua com o pecado. Davi, como eu disse, ele reconhece como pecador e sabe que não pode ser tratado de acordo com os seus pecados. Por isso ele roga pela misericórdia divina. Notem que Davi não pede por riqueza. Davi não pede por poder. Não pede que os seus inimigos morram. Mais do que o triunfo sobre os inimigos, ele anseia pela presença de Deus. Ele quer Deus. E nenhum substituto de Deus satisfaz sua alma. Deus é seu bem maior, a sua maior alegria, a sua maior segurança, a sua razão de viver. Lembra quando Davi foi lutar com Golias? Ele chegou ali e falou, indignado, porque Golias insultava ao Deus vivo. Quem é esse incircunciso? A vida de Davi, a razão de sua vida, era Deus. Se Davi anseia pela presença de Deus, o que ele mais teme é Deus ausentar-se dele e esconder dele o seu rosto. Gênesis 32:30 diz assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ver Deus é uma experiência que transforma caráter. Aqui, como a gente vê na vida de Jacó, Jacó nesse momento teve seu nome mudado de Jacó para Israel. De usurpador, de enganador para Israel. Isso traz a certeza da graça e do poder para enfrentarmos o futuro, sem que possíveis surpresas nos aterrorizem. Nós não sabemos o futuro. Terão dias bons, terão dias maus. E vou dizer uma coisa para vocês, é bom a gente não saber. É bom a gente não saber. Eu temo que mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, se Samuel tivesse, depois de ungido ele ali como rei, tivesse falado, você vai ser rei. Mas antes de ser rei, você vai fugir de um rei louco. Você vai se esconder em caverna, vai ficar junto do povo reclamão, não sei o quê. Não sei o que lá, papai. Ele ia falar, tô fora. Quero saber disso não. Vou continuar com as minhas ovelhinhas. Mas Deus usou todas essas dificuldades no decorrer da vida dele para moldá-lo. Para moldá-lo. Para transformar no rei que ele tinha que Deus esperava que ele fosse. É importante que a gente tenha que ver isso, que as situações podem até piorar. E Davi tem consciência disso. Notem que ele fala ali que se meu pai e minha mãe me desampararem, eu falo, veja só a situação, ele está fugindo de um rei louco, fugindo de malfeitores cruéis que querem matá-lo, e ainda fala, não, mas mesmo que o negócio piorar, que meu pai e minha mãe desistir de mim, não que isso tenha acontecido, mas mesmo que isso acontecer, eu vou continuar.
Ele não tinha ilusão, como dissemos anteriormente, que a vida é um jardim florido. Os pais de Davi não desampararam, como dissemos. A linguagem do versículo 10 é hipotética. Mas o que ele está destacando é que, mesmo que os pais viessem a desampará-lo, o Senhor jamais deixaria de acolhê-lo. Nas palavras de Spurgeon, se o leite da bondade humana secar dos seios maternos, há um Pai Celestial que nunca se esquece. No nosso terceiro ponto, que vai dos versículos 11 ao 14, nós vamos ver como triunfar sobre o medo do futuro, por meio de uma vida de esperança. Quando você vai ali no versículo 11, você vê assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Davi, ele tem plena consciência de que ele é um peregrino. Isso lhe soa familiar? E de que ele precisa ser ensinado acerca do caminho que deve seguir. Ele não é apenas um adorador que busca a presença de Deus. Ele também é um peregrino que se compromete a seguir o seu caminho. As vitórias de ontem, como dissemos, as vitórias que Davi teve, não seriam garantia das vitórias futuras. Isso significa o quê? Que nós precisamos de uma permanente orientação. Nós temos que estar sempre atentos. Nós precisamos sempre da orientação divina. Davi, ele compreende aqui que não basta ter um mapa na mão. É preciso ter um guia que nos conduza pela vereda plana. O caminho desejado tem que ser aberto, honrado e reto, em oposição ao caminho da astúcia, que é complicado, tortuoso e perigoso. Davi tem plena consciência de que seus adversários lidam desonestamente com ele. As armas do inimigo são difamação, maledicência, crueldade. Além disso, falsas testemunhas se levantam para acusá-lo de crimes que não praticou, mostrando que o oxigênio que alimenta seus inimigos é a crueldade. Mas não é isso que alimenta a sua vida. A vida de Davi é alimentada por Deus, pela sua palavra, pelas suas orações. O pedido de Davi é específico nos versículos 11 e 12. É um pedido por orientação no caminho de Deus. Não é em qualquer caminho, é no caminho de Deus. Ele quer ser conservado nas veredas de Deus, ainda que seus opressores estejam atacando. Ele fala assim: Senhor, me libera um pouquinho aqui para eu pecar, depois eu volto pelos seus caminhos. Não, para Davi isso é inadmissível. Ele quer continuar andando pelos caminhos de Deus, mesmo que os seus opressores sejam desleais. No versículo 13, nós vemos que a esperança é o bálsamo do céu para a tristeza de hoje. A visão de um cristão tem que ser a seguinte: nós temos que crer para ver. Diferente da visão do mundo, que é ver para crer. Nós temos que esperar o tempo certo e acalmar a nossa alma faminta da bondade eterna do Senhor. Acalme-se, aquiete sua alma.
Apesar de enfrentarmos muitos problemas que parecem contradizer com os planos de Deus, estes não devem ser obstáculos para acreditar, mas sim uma oportunidade para descobrir o seu agir em nossas vidas. Amados, nós não podemos esquecer do seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as dificuldades. Como dissemos aqui agora, elas são oportunidades para descobrir o agir de Deus em nossas vidas. Para finalizar o salmo, Davi exorta a si mesmo a esperar no Senhor. Versículo 14. E chama a atenção de si mesmo para não se render ao desânimo, mas a ter bom ânimo, a fim de fortificar o coração e assim esperar no Senhor. Amados, para concluir, a vinda do Senhor nunca é tarde demais para aqueles que esperam nele. Tenha paciência, busque ao Senhor diante das dificuldades, confesse seus pecados. Às vezes, boa parte das dificuldades são problemas que nós mesmos criamos. E quando nós criamos os problemas, não tem jeito, a gente tem que falar: Senhor, errei, pequei, devia ter te escutado, não escutei, devia ter te buscado, não te busquei. Perdoa-me e ajuda-me, tem misericórdia de mim. Aposto que da próxima vez, antes de fazer alguma bobagem, você vai perguntar para Deus. Espere no Senhor e Ele lhe trará força e coragem. Então, quando o medo tentar enfiar suas garras em você, faça como Davi. Lembre-se daquilo que você sabe que é verdade a respeito de Deus. Lembre-se daquilo que é verdade a respeito de Deus. Segundo, expresse o que você precisa como coragem e ousadia. Terceiro, permita que a circunstância assustadora torne-se uma oportunidade para Deus fortalecer você. Quero terminar lendo o versículo 14 novamente. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Depois eu vou pedir para o Ministério do Louvor estar vindo à frente. Daí o presbítero Lucas vai estar conduzindo a igreja numa oração. E no final ele vai estar orando novamente. E aí, pensando na igreja. Não sei se tem algum aviso depois. Amém? Daí acompanhamos os avisos pelo WhatsApp. Senhor Deus, quero diante de Ti colocar nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, clamar pela Sua compaixão, pela Sua misericórdia, clamar para que possamos realmente buscar a Ti em primeiro lugar, ó Pai. Diante de todas as circunstâncias, as dificuldades que a vida nos impõe, que esse mundo caído coloca diante de nós, que possamos ter sempre os olhos fixos em Ti. Ter a Ti como prioridade, ó Pai, em nossas vidas. Saber quem o Senhor é em nossas vidas em particular, ó Pai. Não apenas um Deus teórico, mas um Deus vivo, um Deus que faz parte, ó Senhor, que se importa com cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos capacitar a enfrentar, ó Senhor, as dificuldades, os nossos medos, as nossas angústias, e que possamos ter uma paz que excede todo entendimento, uma paz que independe das circunstâncias, ó Pai. Uma paz
que vem de ti. É em nome de seu Filho Jesus que oro. Amém. Se tu olhares, Senhor.